E a mensagem de hoje está aqui no Efésios, no capítulo 4, no versículo 25, ele fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui essa mensagem é justamente o apóstolo Paulo falando ao povo ali de Efésios que nós temos que ser sempre atentos com a santidade, sempre nos colocarmos atentos àquilo que é a base. Nós aceitamos o Senhor Jesus, nós falamos que o amamos, nós falamos que aceitamos como Senhor e nosso Salvador, nós falamos que somos cristãos, que confiamos em Deus, que desejamos Ele na nossa vida, nós falamos que Ele é o mais importante para nós. Isso é algo que todos que vão na igreja, ou até mesmo aqueles que estão ali, né, de namoro com Deus, né, de longe ali, não, eu gosto de Deus, eu sirvo a Deus, aquela coisa, ali eles vai dizer, não, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, e sempre ele tem essa facilidade de falar que ama, que serve, que se preocupa, que atenta a todos os mandamentos de Deus. Mas justamente o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui a esse povo é que se atente às coisas que são a base. Qual é a base de você poder falar que você é cristão? É você justamente, como nós vamos aqui ler aí no pedacinho, que ele vai completar mais para frente ali, que se você for imitador de Cristo. Se você imitar a Cristo, se você realmente ter Jesus como seu modelo de vida. E lembrando que Jesus, em todos os momentos, ele fez exatamente como está aqui sendo instruído. Como aqui, ó, estamos sendo instruídos. Ele sabia que nós todos precisávamos dele, ele estava ali, sim, poderia acabar com tudo que estava acontecendo ali ao redor, tudo que estavam armando, ele sabia ali do que estava sendo preparado para ele, para a crucificação, ou seja, ele não deixava que aquilo entrasse no coração dele. Como ele está dizendo aqui, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, Jesus estava ali, às vezes, angustiado, às vezes, sim, aflito por causa da circunstância que ele sabia que ele ia viver, mas ele não permitia que aquilo dominasse a vida dele. E justamente, tudo isso é a base. Quando sabemos que temos que falar a verdade, doa quem doer, ou até mesmo a verdade um para com os outros e não usando da mentira, essa é a base, é o início de tudo. Se você não tiver toda essa instrução como base da sua vida cristã, a sua vida cristã está muito longe de estar imitando a Cristo. E ele fala, aquele que furtava, não furte. Se você fazia algo que você sabe que não agradava a Deus, se você faz algo que você sabe que afasta Deus ali de você e que te afasta da presença dele, não faça mais. Mas pelo contrário, se você antes fazia algo, furtava, por exemplo, não furte mais e trabalhe, ou seja, ao contrário, o ladrão ele não trabalha, ele só rouba. Então não importa o erro que você tenha hoje, aquilo que te acusa hoje, deixe isso e passe a fazer justamente o contrário, porque é isso que vai ali trazer Deus mais e mais para dentro do seu coração. Ele fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que serão para edificação, aquelas que poderão trazer vida para as pessoas. Quantas são as mães, principalmente, né? Eu sempre atendo mães ali na igreja que falam, poxa, pastora, meu filho não se converte, nossa, mas olha, ele é assim, ele é assado. E ela, para mim, ela já fala tanta coisa, usa de tantas palavras que ela mesmo está proferindo para o filho, para a vida do filho ou da filha. Imagina o que ela mesmo não fala para a mãe, para o filho, perdão. Está edificando aquele filho? Não está.
está trazendo aquele filho para perto da presença de Deus? Não. Então não permita que as palavras que saiam da sua boca, elas sejam ali, ó, lançadas ao vento e não tenham efeito nenhum, e se tiver efeito contrário, efeito negativo. Mas muito pelo contrário, que as suas palavras possam trazer um efeito de edificar, de construir vida. Você tem uma palavra para construir sonhos e vida para as pessoas, então use-a muito bem. E aí ele fala, não entristeçais o Espírito de Deus. Quando nós fazemos algo que a gente sabe que desagrada a Deus, em primeiro lugar, entristecendo. Eu acredito que esse é um dos versículos para mim que são mais importantes, porque se eu pensar que eu posso entristecer a Deus, nós não estamos falando de enfurecer a Deus, de irar a Deus, de que Ele olhe para nós e nos reprove. Não é só isso, porque tem tudo isso também. Mas o mais importante não é você se preocupar com o castigo que você pode ter, com aquilo que você pode deixar de receber ou com aquilo que pode ter de consequência na sua vida. Não. A sua maior preocupação tem que ser que você possa entristecer o Espírito de Deus. E quem somos nós para entristecermos a Deus que tanto fez e faz por nós e fará ainda? Então a nossa maior preocupação tem que ser de alegrar a Deus. Por isso que às vezes você pode ali se sentir, às vezes triste, às vezes angustiado, mas você vai estar sempre sendo cuidado por esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Então sempre tenha no teu coração que o mais importante é você alegrar a Deus. E aí ele fala, longe de vós toda amargura, toda cólera, ira, gritaria, blasfêmias, ou seja, fique muito distante de tudo aquilo que não vai trazer benefício para a sua vida espiritual. Tantas pessoas que elas se aproximam, né? Elas se aproximam de quem está ali na blasfêmia, está falando, está na fofoca. Ela se aproxima daqueles ali que estão agindo ali com as situações, e as circunstâncias. Ela se aproxima, ela está sempre perto daquilo ali, né, da ira, da cólera. Ela está sempre ali, ó, sempre querendo estar perto daquilo que não vai edificar. E é justamente o contrário que a palavra está dizendo. Nós temos que ficar cada vez mais afastados. Então, cada vez mais afastados daquilo que desagrada a Deus e cada vez mais preocupados em alegrar o nosso Espírito de Deus. E aí, aqui logo abaixo, ele vai só falar e fechar essa mensagem aqui de uma forma especial. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nosso Senhor Jesus, Ele nos ensinou, Ele nos deu ali certinho como fazermos para agradar a Deus, como sermos ali imitadores para que possamos, assim como Ele, sermos ali sacrifício e aroma suave ao nosso Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje. Tenho certeza que Ele sim fala fortemente sempre ao nosso coração, então coloque em prática aí na sua vida.